essa palavra, ela tá muito... Vocês devem ter visto o tema, né? Mas ela tá muito em cima do que Deus falou comigo essa semana, em especial, assim, que tá muito presente no nosso tempo atual, nessa era, nessa geração Z, que o pessoal fala, geração Z, tá muito presente de onde a gente parece que a gente está cauterizados, como se a gente tivesse fechado no nosso mundinho, principalmente os jovens, os adolescentes, que a gente está muito fechado no nosso próprio ambiente, nas nossas próprias dores, nos nossos próprios problemas. A gente não está conseguindo mais perceber o outro, né? O outro do nosso lado, o nosso irmão, muitas vezes, nossos familiares, né? Nossos amigos, nossos colegas. A gente está muito focado em nós, basicamente, né? E a gente não está percebendo, além de não estar percebendo o próximo, que é um dos mandamentos do Senhor para a gente amar, a gente não está percebendo Deus, que é o primeiro mandamento, né? Colocar a Deus acima de tudo. A gente não está percebendo, não. E a gente não está conseguindo perceber a presença de Deus, não está conseguindo sentir muitas vezes Ele, por estar muitas vezes focados nesse mundão aí bagaceiro, né? Então, a gente às vezes, até mesmo na alegria, principalmente na alegria, a gente não consegue ver que Deus está lá. Nas tristezas, a gente pede socorro para Deus, né? Muitas vezes, até o ateu, né? Por incrível que pareça, o ateu, no momento difícil, vai bater o portão? Não. No momento difícil, lembra de Deus. Engraçado, né? Deus me ajuda, né? E aí eu queria falar com vocês hoje sobre indiferença. O tema é indiferença, já ponho lá. E a gente está muito indiferente com as coisas, né? E indiferente aqui é igual desalinhados, tá? A gente está indiferente com os problemas, a gente está indiferente com alegrias, indiferente com comemorações, indiferente com percas, que tivemos algumas, né, esse ano, mas que, se Deus quiser, vai mudar, vai reverter essa situação, né, com o Brasil, principalmente, que eu estou falando aqui. As frustrações dos outros não interessam pra gente. Às vezes, ler uma palavra não interessa, eu prefiro ir numa academia, eu prefiro fazer a janta, eu prefiro fazer o almoço, eu prefiro assistir TV, prefiro vir no Instagram. Então, a gente está indiferente com tudo. Acho que até com coisas da igreja, né? Não os irmãos aqui, claro que não. Até porque hoje que o pastor não está, muitas pessoas trabalharam, né? E vem trabalhando, né? Os obreiros, né? É aberto, né? Para a igreja. Mas tem pessoas que estão indiferentes com a igreja, não com a igreja da vida, com a igreja de Jesus, né? Muitas pessoas preferem, e é muito mais fácil também, eu ir para um shopping ou eu ir num salão que eu vou cuidar da minha aparência física. Muito mais fácil do que eu ir cuidar da minha aparência espiritual, né? De eu estar buscando Cristo todos os dias, de eu estar lendo, de eu estar orando. É muito mais fácil a gente cuidar do corpo físico, corpo que sofre, do que a gente cuidar daquele que a gente não vê, né? Então a gente está muito indiferente quanto a isso. E aí, que Jesus me deu essa palavra, né? Eu acredito que hoje Jesus quer alinhar a gente, deixar a gente centralizado, deixar a gente bonitinho, para receber o evangelho, para ir caminhar na rua e pregar o evangelho, porque agora a gente tem a rede social para fazer isso, né? Mas daqui a pouco a gente não vai ter, não. E aí vai ser os nossos pés e nós mesmos que vamos ter que ir atrás e pregar o evangelho. O evangelho, todo o evangelho, seja o livro de Mateus, seja o livro de João, seja o livro de Lucas, seja Apocalipse, o evangelho fala da importância que a gente tem que ter com os fatos, a importância que a gente tem que ter com as pessoas, né, do nosso meio, porque ele fala que até um testemunho mau pode ocasionar da perca dessa pessoa para o reino de Cristo. Aí eu lembro muito que eu lembro muito que o pastor dá um exemplo de uma pessoa que está na rua e se deparou com um bar, está com sede e pede um guaraná. Aí aquilo pode
escandalizar uma pessoa que estava pro caminho e vê o pastor bebendo um guaraná e parece uma cerveja dentro de um bar, né? Então a gente tem que tomar cuidado até com isso. Às vezes parece muita coisa que a gente tem que fazer para não escandalizar o outro, mas a gente se colocar muitas vezes no lugar de Cristo, né? O que Jesus faria, né? Então a gente tem que desejar ser resposta para uma pessoa em um determinado momento, por mais que a gente esteja abalado, sei lá, com qualquer sentimento, se a pessoa vem conversar com você, é porque ela precisa de uma palavra boa. E qual que é a palavra melhor do que se não uma palavra referente à Bíblia, né? Ontem a gente teve uma situação, né, que uma pessoa estava chateada, e aí eu falei assim, mas você só tá vendo as coisas que deu errado. Você parou para ver as coisas que deram certo? Porque a coisa errada sobressai, né? Muitas vezes. Você pode fazer tudo, mas aquela coisa errada que aconteceu, você vai lembrar daquela pro resto da vida. E não dá, né? Pra gente ficar assim, vivendo no passado, ou, né? Sei lá, não dá. E as pessoas muitas vezes vêm até nós pedindo uma palavra viva, né? Por mais que ela não fale assim, me dá uma palavra bíblica, lá no fundo ela tá querendo, né? Para ela se sentir melhor. E a gente precisa estar presente na vida dessas pessoas. A gente não pode estar indiferente, porque afinal de contas a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo. Então, o que era o mundo se não o outro, né? Se não o próximo. Então Deus amou o próximo, amou você, amou eu, e por conta disso, nós estamos hoje reunidos aqui. Só por conta disso. E aí, uma palavra legal que o Senhor nos dá, referente a essa questão de indiferença, que eu já trouxe aqui, é a questão da passagem que fala que no caminho de Jerusalém para Jericó, um homem foi assaltado, foi espancado e ficou no chão ali. E veio um sacerdote e ficou indiferente com ele, falou, isso aí não é da minha conta, né? Não é meu problema. Eu tenho meus afazeres em casa, eu não vou parar um minuto sequer para ajudar esse cara. Veio um levita e ficou indiferente com o moço também. Falou assim, alguém passa depois e ajuda. Só que muitas vezes ninguém passa e ninguém ajuda. Mas veio um samaritano e não estava indiferente com aquela pessoa que estava ruim, que estava num momento ruim. Ao contrário, além de dar uma palavra de bom ânimo, ajudou essa pessoa. Eu já trouxe aqui essa palavra, né, do bom samaritano, e Jesus quer que nós sejamos esse samaritano. E o bom samaritano, na verdade, é Jesus, né? E nós temos que ser imagem e semelhança de Jesus. Muito difícil, às vezes, muito difícil, misericórdia. Às vezes você até tem aquele pensamento egoísta, eu vou ajudar essa pessoa, mas será que ela vai comprar realmente um alimento? Será que ela não vai comprar uma bebida? Será que ela não vai se drogar? A gente tem esse pensamento porque nós somos influenciados pelo mundo. O mundo a gente tá no mundo, né? Mas que nós não sejamos mais indiferentes com essas coisas, né? Que nós venhamos se importar com os outros, porque Jesus pede isso. Eu queria perguntar uma coisa para os irmãos. Se alguém sentiu hoje ou já sentiu a presença de Jesus alguma vez? Já? E aí uma pergunta assim para vocês refletirem, não precisa me responder. Se você já sentiu uma vez, quanto tempo faz que você não sente a presença de Jesus de novo, né? Então, não é porque você não sentiu que Deus não estava contigo, né? Mas pode ser que você não sentiu porque você estava indiferente com uma situação. Às vezes a gente escuta um louvor, mas só está escutando por escutar mesmo, né? Para cumprir ali. Escutei o louvor do dia. Pronto. Escutei o louvor para ficar lá com a trend do Spotify, com as músicas mais ouvidas, seja pelo menos uma louvor, né? Pelo amor de Deus, né? Se não for uma louvor aí, misericórdia, né? Inclusive a minha não foi. Nossa, misericórdia. Jesus. E aí a gente vai ler Mateus 11 para a gente focar na palavra, né? E aí, Mateus 11, 16. Depois em casa, eu recomendo vocês estar lendo Mateus 11 do 10 ao final, tá? Que fala bastante coisa aqui com a gente. E Mateus, na verdade, ele possui cinco grandes mensagens principais.
Aí vai um desafio aí para vocês descobrirem qual que é a 5, né? Não vou falar aqui, senão vai ter um spoiler, muito spoiler. E essa que a gente vai ver hoje é uma das mensagens principais de Mateus, tá? E aí diz assim, ó, Mateus 11:16. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos, crianças, outra tradução diz, que sentados na praça gritam aos companheiros, e aí a gente já vai ver já já. Então, esse versículo aqui é realmente para a nossa geração, tá? É realmente para a igreja hoje, e a gente vai ver nesses versículos abaixo aqui o motivo de João ter escrito esse livro, e nesse verso aqui, 16, tá? É Jesus que está falando. Se você tiver a Bíblia que tem o negócio vermelhinho, quando Jesus está dizendo, esse é um dos versículos. E aqui Jesus queria trazer uma ilustração para os discípulos, para que eles entendessem melhor e refletissem sobre os dias daquela época, tá? E aí a gente está exatamente assim, nós somos como crianças. Somos como crianças como, Sara? Vamos ver. Então ele fala ali, né? São como as crianças sentados nas praças que gritam aos companheiros. Nós vos tocamos flauta e vocês não dançam. Nós entoamos lamentações e não pranteastes ou não se entristeceram. Então a gente é como criança, né? Hoje gritando um ao outro: ô, eu tô aqui tocando e você não tá dançando. Eu tô aqui chorando e você não tá chorando, né? Você tá indiferente, né? Então, é isso que Jesus fala para nós hoje, para a gente se conectar realmente com aquilo que está sendo transmitido, né? Então, às vezes o pastor fala assim, glória a Deus! E tá, gente? Pô, glória a Deus, né? Glória a Deus pela vida do meu irmão, glória a Deus pelo dia de hoje, glória a Deus por ter acordado respirando, porque isso não é uma coisa natural, a gente acordar respirando. Não é, cara. Na verdade, é bem difícil, na real. Porque se a gente tiver os dias contados, acabou, né? Então, a gente não pode ser indiferente com as coisas que estão ocorrendo, principalmente na nossa volta. Um exemplo muito atual, o Brasil. Né? Não estou falando da Copa, tá? Não estou falando, obviamente, da Copa. Inclusive, a Copa fez a gente ser indiferente com uma situação que está ocorrendo no Brasil. Eu falo por mim mesmo. Tipo, eu tava lá, né, torcendo, né, porque eu queria tirar mais uma folguinha, né, eu queria ter mais umas horinhas lá no trabalho. Tava torcendo, e eu, na verdade, nessas semanas aí, eu tava indiferente com a situação do Brasil, do governo. Claro, por ter o meu pai constante ali ouvindo, ele me transmitia as coisas, mas eu estava indiferente, porque eu estava prestando atenção em outra coisa. Então nós estamos muito indiferentes com as questões do Brasil. Não só nós, igreja, cara, todo mundo. A gente está indiferente, às vezes, com o trabalho, às vezes com a igreja. Nossa percepção não está tão aguçada, né? E a gente não está conseguindo entender muitas vezes o que está sendo transmitido. Aqui no começo, não sei se os irmãos perceberam, mas na oração eu falei sobre ruídos que às vezes nos distraem, né? E por que eu falei? Eu falei exatamente para ver se alguém pegava. Vamos lá. A comunicação, tá? A forma de comunicar. Sempre tem um emissor, a pessoa que está transmitindo. Sempre tem um receptor, a pessoa que está recebendo. Sempre tem uma mensagem, só que também tem os ruídos, né? Para que essa mensagem chegue. E os ruídos ao nosso redor têm nos deixado indiferentes, tá? Então, às vezes, deixa eu pensar aqui num exemplo. Eu vou dar um exemplo da igreja, que eu não tenho como. Não tô falando da igreja da vida, pelo amor de Deus. Tô falando da igreja. Então, digamos que você tá na igreja lá ouvindo a palavra e o irmão te cutuca para falar da Mega Sena. Sei lá, da Mega Sena. O resultado vai sair amanhã. E no meio da palavra, o cara fala para você, o resultado da Mega Sena vai sair amanhã. Cara, a partir desse momento, aconteceu um ruído, te desviou a atenção do que estava acontecendo, do que estava sendo transmitido, e você ficou indiferente por um certo período de tempo com a palavra que estava sendo transmitida, né? E isso acontece constante, né?
no meu trabalho, quando eu estou numa reunião, às vezes acontece um ruído à minha volta, sei lá, minha mãe guardando a louça, e eu perco ali a mensagem que estava sendo transmitida. Isso ocorre em todo lugar, né? E isso acontece, com esses ruídos, acontece que a gente deixa de ganhar um conhecimento, seja por um breve período de tempo, ou seja por um período maior, porque pode ter ruídos de 5 segundos, mas pode ter ruídos de 10 anos. E aí, segundo Coríntios 4 diz, se eu não me engano, segundo Coríntios 4, diz assim que o príncipe desse século cegou o entendimento das pessoas, né? E eu não consigo ir além de mim mesmo. Então, Jesus chama a atenção dizendo, olha, a gente não está se importando com o sentimento um do outro. A gente está falando, tipo, né, que a pessoa se ferre ali ela mesma, eu tô com as minhas coisas, e essa geração, ela é tratada como criança, nós somos criança, não criança em questão de humildade, em questão de inocência, obrigada, inocência. Criança de tipo que criança não tá nem aí pra nada, na real, tá? Que nós não sejamos mais indiferentes, mas que nós estejamos alinhados com Cristo e que nós venhamos nos perceber mais das coisas, das situações à nossa volta, que o Senhor possa nos capacitar cada vez mais. E vamos ler aqui Mateus 11, 18, que diz assim, ó, é a continuação do versículo, tá? Pois veio João, que não comia nem bebia, e vocês dizem, esse tem demônio. Do nada. A Thalita leu aqui João. Quantos ensinamentos, né? Quantas frases, até mesmo, meu pai não gosta que eu fale isso, de motivação. Pô, a Bíblia é. Você tá ruim, você lê a Bíblia, você fica bem. E João foi uma pessoa tão inspiradora também, claro, em primeiro lugar Jesus, mas foi uma pessoa tão inspiradora, mas as pessoas estavam indiferentes com as palavras que ele falava. Chegava a falar que ele tem demônio. Como é que uma pessoa que fala de amor de Cristo pode ter demônio, minha vida? Eu não entendo, não. Meu Deus. Então, caramba, né? O pessoal daquela época também estava totalmente desalinhado, né? Eles não entendiam porque João tinha vindo. Muito menos, quer ver quem? Mateus 11:19. Veio o filho do homem que come e bebe e dizem, eis aí um comilão e um beberrão de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Se falar de João, por que não ia falar de Jesus, né? Obviamente. Nós sabemos que Jesus sofreu porque ele veio em carne, né? Ele era humano, sofreu, foi chicoteado, cuspiram nele, fizeram sorte com as roupas, foi crucificado e no terceiro dia ele ressuscitou, glória a Deus. Mas mesmo assim, mesmo depois de tudo isso, as pessoas estavam indiferentes com a palavra. E até hoje a gente prega muito, prega, e a pessoa fala, ai, eu já aceitei Jesus desde pequena. Tá, só porque tu quer, querida. Tu nem sabia falar um A, quem dirá conhecer Jesus, né? Ai, ai. Então as pessoas acham que conhecem coisas que na verdade não conhecem nada, né? E nós devemos ser os primeiros a falarem para essas pessoas que elas estão indiferentes. Mateus 11:20. Passou então Jesus a denunciar as cidades nas quais ele operara inúmeros milagres, pelo fato de não terem arrependido. Não, se a gente ler a Bíblia lá de Gênesis até Malaquias, trocentas vezes Jesus operava milagre através de Deus operava milagre através de outras pessoas, mas mesmo assim as pessoas não obedeciam. Ao contrário, desobedecia e cada vez mais. A gente pode ver isso na história da libertação do povo lá do Egito. A gente pode ver isso no caminho, né, deles para a Terra Santa. A gente pode ver, cara, com Davi, principalmente ali também. A gente pode ver em Esther também. Todas as vezes que o Senhor ajudava, o povo não enxergava. O povo falava, legal. Quem foi que fez isso? Não sei. Então, quer saber? Eu vou desobedecer de novo? Quem sabe faz um milagre novamente. E a Bíblia está repleta disso, né? E aí Jesus aqui, ele começa a
denunciar, expor as cidades que ele operou milagre, mas que elas estavam indiferentes. E aí ele fala assim, ó, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas já teriam se arrependido com um pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até os céus? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Não sei se os irmãos conhecem a história de Sodoma, né? Mas misericórdia de Jesus Cristo lá em Gênesis era o terror, era péssimo, coisas muito ruins aconteceram em Sodoma, né? Prostituição, violência, negócio de gênero, né? Homossexualismo aconteceu em Sodoma. E olha só o que ele fala, Cafarnaum, se os milagres que aconteceram em ti tivessem acontecido na cidade de Sodoma, eles teriam se arrependido, coisa que você não fez. Então imagina um povo que estava com base em tudo que era ruim, eles iam chegar a se arrepender. E essas pessoas atuais aqui, dessa geração que o Senhor fala, e colocando na nossa, tantos milagres que acontecem, a pessoa não se arrepende, né? Muitos milagres que acontecem, não só com cristãos, acontece milagre com outras pessoas, porque Jesus tem misericórdia das pessoas. E mesmo assim, elas são indiferentes. Então, a indiferença muitas vezes faz a gente não notar os milagres, né? Não faz a gente não notar o Filho do Homem. E aí ele fala, ai de você, Jaguaré, ai de você, Osasco, ai de você, São Paulo, Bahia, Salvador, sei lá, Porto Alegre, ai de você, Europa, ai de você, América do Norte, Ásia, mundo. Ai de você se você não se arrepender. Antes, se eu tivesse operado esse milagre em Sodoma, eles teriam se arrependido. E aí, no dia do juízo, o que vai acontecer, né? Então, ai de nós, ai de mim, porque nós estamos indiferentes, mas hoje nós estamos sendo sacudidos para que a gente não passe de modo indiferente. Então, a gente tem duas escolhas. Ou ficar indiferente com as coisas do Senhor, ou abraçá-las, ou crer, ou pregar, ou fazer a nossa parte, né? Então, o culto, daqui a pouco, daqui 5 minutinhos, vai acabar, né? Mas a igreja não acaba. A luz aqui vão ser apagadas, mas a luz que habita em você não pode apagar. A mensagem que hoje vai acabar também, mas a mensagem que está em você não pode se fechar, né? Jesus falou isso muito forte comigo. E terminando aqui mais 5 versículos, bem rápido. Mateus 11, 25. Por aquele tempo exclamou Jesus, graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos, e revelastes aos pequeninos. Então, quem são os pequeninos hoje? Que somos nós. O Senhor revela a sua palavra para que a gente passe a ser indiferente e passe a se preocupar, passe a se alinhar com as coisas que estão ocorrendo na nossa volta, principalmente as coisas para com Ele. Mateus 11, 26 e 27. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E hoje o Senhor revela aqui para nós muitas coisas, desde o começo do culto, nos hinos, né? Não sei como você acordou hoje, se você já ouviu algum louvor, se você já leu. O Senhor deve ter revelado alguma coisa para você, né? Espero que o Senhor cada dia mais revele. Aqui na questão de revelar que eu tô falando, é dar sabedoria, tá? Não é a revelação aí das pessoas, né? Fala, eu tenho uma coisa para falar para você. Não, se Jesus falar com a gente diretamente, tá? Não cai nessa historinha, não.
Então, a sabedoria de Deus nos dá um refrigério, é o nosso refúgio. E em Mateus 11:28 diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, que o Senhor, né, se você está se sentindo assim, que o Senhor te dê motivos para se alegrar, que você não seja indiferente com esses motivos de alegrar, né? Não vai chorar quando Jesus está te dando alegria, pelo amor de Deus, né? E os indiferentes, eles não enxergam Jesus, por isso eles não recebem o alívio que nós recebemos muitas vezes. E concluindo, Mateus 11:29-30, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo ele é leve. Então, é o descanso para nós que não estamos indiferentes, mas que a gente reconheceu o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. A gente passou de ser indiferente. Amém?